Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, nos ajude agora a entendermos. Eu peço o seu poder para eu pregar com clareza, com eficácia esta manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E hoje eu quero falar sobre um tema que a gente tira do versículo 10, onde fala frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero falar sobre o crescimento do conhecimento. O crescimento do conhecimento. Quando o conhecimento aumenta, também cresce a nossa vida espiritual, nossa maturidade espiritual. Ela traz crescimento através do conhecimento. Paulo, aqui escrevendo para a igreja em Colosso, ele queria que os colossenses tivessem algo a mais depois da salvação. A salvação é um novo nascimento, mas como todo novo nascimento, a criança não simplesmente nasce e fica um bebezinho para o resto da vida. A criança cresce, quem eu diga, é a irmã Josilene, que tem uma filha que 20 anos atrás, e de lá para cá vem crescendo, 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 isso é normal, é o que se espera. E aqui, de um modo espiritual, é o que Paulo está falando. Ele está querendo que a igreja cresça, que haja crescimento espiritual. Nas igrejas que eu pastorei, eu francamente não tenho lá muito grande interesse em números. Claro, a gente sempre quer números maiores, mas isso não é o foco ou nem a parte importante. O crescimento que a Bíblia fala é o crescimento espiritual. De pouco adianta você ter uma igreja com 10 mil pessoas, e são todas pessoas, talvez, que nem sequer são salvas, ou são salvas, mas são espiritualmente crianças, porque não houve crescimento. Lembrando que Jesus começou a sua igreja no Mar da Galileia, e a igreja que ele fundou, que se estabeleceu em Jerusalém, ela tinha, basicamente, 12 pessoas maduras, uma das quais o traiu. Você tem uma ideia. Então, nem muito maduro ele era. Então, tinha 11 pessoas maduras, e essas 11 pessoas literalmente transformaram e viraram o mundo de ponta cabeça. Por causa de uma pequena igreja, com 12 pessoas, na verdade tinha mais que 12 pessoas, tá? 12 pessoas eram os apóstolos, que era aquele pessoal que o seguiu. O pessoal que estava em Jerusalém, nem todos eles haviam seguido ele durante todos os seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério aqui na terra. Mas quando você tem pessoas maduras e equipadas, e prontas e capazes, o céu é o limite. Então, o importante não é o crescimento numérico. Não que não é importante, claro que é importante, né? Mas o principal não é quantas pessoas você consegue enfiar dentro de uma igreja. Não é quantas pessoas você consegue botar dentro de uma organização e falar que nós temos 500, 600, 1.000, 1.200, 5.000 pessoas. O que interessa é o crescimento, é a maturidade espiritual das pessoas. E fisicamente, todos nós não, eu tenho filhos, acho que muitas pessoas aqui têm filhos também. A gente, quando nasce, é muito bonitinha. Minha netinha tem 3 meses, é muito bonitinha. Mas eu não quero ela daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, do mesmo jeito que ela está hoje. Apesar que ela é linda, fofinha e tudo mais. Mas a gente espera crescimento. E Paulo aqui está desejando isso para a igreja em Colosso. Ele quer, como fala o versículo 9, ele quer que eles tenham sabedoria e inteligência espiritual. E ele termina dizendo, e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que vai trazer o crescimento no conhecimento de Deus, entre outras coisas, é através de a gente ter certas coisas, que inclui sabedoria, inclui inteligência espiritual, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas isso vai resultar em algumas coisas. Isso vai dar o que a Bíblia chama aqui, em tudo frutificando. Frutificando, ou seja, tendo isso, vai haver um resultado, vai haver fruto, frutificando. Então, essa palavra sabedoria é uma palavra interessante, né, que ele fala no versículo 9,
Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, como? Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, como que a gente pode ter esse conhecimento? Através da sabedoria e através da inteligência espiritual. Essa palavra sabedoria, ela é a palavra grega, ela é derivada da palavra grega Sofia. Sofia. Conhece alguém chamado Sofia? Pois é, a palavra Sofia, ela significa sabedoria. Tanto que sabedoria é a tradução de Sofia. Mas a palavra Sofia, ela vem de outra palavra grega, é a palavra sophos ou saphis. E sophos ou saphis, de onde tiramos Sofia, ela significa transparência ou clareza. Se você olhar essa palavra, a pedra preciosa, safira, safira vem do grego sophos. Está falando sobre a clareza e a transparência da pedra preciosa safira. Então, safira, a pedra preciosa, vem de clareza, e é de onde é tirado sophos, que quer dizer sabedoria. Então, sabedoria é quando você consegue ter clareza e tem transparência, você consegue enxergar através dos problemas, você tem uma inteligência espiritual, que é justamente a outra palavra que ele usa, fala cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Essa palavra inteligência é outra palavra interessante. Essa palavra inteligência era derivada do latim. E a palavra inteligência, nós sabemos o que é legível. Legível quer dizer algo que pode ler. Você vai falar assim, olha, você escreveu aqui, mas não está legível. É igual a letra de médico, né? Você pega a receita que o médico escreveu, eu sinto muito, aquilo não é legível. Só lê aquilo médico e farmacêutico. Porque está lá um monte de garrancho assim, ninguém entende nada. Aquilo não é legível, não dá para ler, não dá para entender, não dá para ler o que está ali. Pois bem, legível é a segunda parte da palavra inteligência. Essa parte de inteligência, legência, está falando sobre se é legível. Inteligência, esse inter vem de entre. De estar entre. O gato passou entre as grades. Então, inteligência é você conseguir ler, decifrar entre a situação que se apresenta. Você tem um problema, a inteligência espiritual vai lhe dar condições de você ver através do problema e ver o que Deus está fazendo. Quem não tem inteligência espiritual só vê o problema, não vê que Deus pode e provavelmente está operando através daquela situação. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, mesmo esse problema, pastor, mesmo esse problema, mas se a gente não tem inteligência espiritual, se a gente não tem sabedoria, não se torna claro e a gente não consegue ler através daquela situação para o que Deus está fazendo. Porque Deus usa tudo para fazer a sua vontade. E se a gente consegue entender que apesar da dificuldade, do desafio, Deus está operando ali para o nosso bem e para o bem do seu grandioso plano, fica mais fácil a gente enfrentar. Sem inteligência, a gente só vê o problema. E aquilo gera medo, desesperança. A gente começa a querer resolver do nosso jeito, porque essa situação não tem jeito. Tem jeito. Se você e eu tivermos inteligência espiritual para enxergar, para inteligível, entender o que está acontecendo. Sabedoria vai trazer clareza como uma safira, que é clara, é transparente, por isso que ela é preciosa. Porque ela é tão clara, tão transparente e rara, ela custa dinheiro. Não é como uma pedra qualquer, é uma pedra preciosa. Então Paulo está querendo isso para a igreja em Colossos. Ele quer que eles entendam, que eles possam aplicar e ter a sabedoria e ter clareza espiritual e ler entre as linhas. Você vê essa expressão, alguém que você tem que ler entre as linhas, ou seja, você tem que ler a coisa e entender o que a pessoa está dizendo aí. Porque às vezes a pessoa está dizendo uma coisa, mas no fundo é outra coisa. Então você tem que ter inteligência para você entender nas entrelinhas o que está acontecendo. E não simplesmente aquilo que está lá escrito no papel. Ou que está sendo dito, ou sendo apresentado.
Então, ele queria isso. Paulo queria, então, que eles fossem cheios do conhecimento, da sua vontade, casa de Deus, e toda a sabedoria e inteligência espiritual. É isso que Paulo desejava para os crentes da igreja de Colosso e para todos nós, indiretamente, porque está na palavra de Deus. Então, quando existe sabedoria e quando existe inteligência espiritual, há fruto. Há fruto. É possível alguém ser salvo, mas não ter sabedoria e inteligência espiritual. Porque se Paulo estava escrevendo para uma igreja, a gente entende que a igreja estava cheia de quê? De gente salva. Ele estava desejando isso, ou seja, haviam pessoas lá que talvez não tinham inteligência espiritual ou sabedoria, ou não tanto quanto poderiam, deveriam, gostariam de ter. Mas quando isso acontece, o resultado é frutificando, ou seja, quando isso acontece, tem fruto. Dá para ver. Aqui na horta da igreja a gente vê, né? Dá fruto. Alguém sabe o nome desse pé de fruta aqui que tem? Já me perguntaram, já esqueci. Alguém sabe? Carajá? Cajarana? Carajá? Bom, está dando fruto. Como é que você sabe? Que eu estou vendo, está ali. Está ali, está no fruto. Então, quando existe sabedoria e inteligência espiritual, vai ter um resultado, vai ter um fruto. Vai ter um fruto. Então, eu quero hoje falar rapidamente sobre 3 frutos a partir desse texto. Existem mais frutos, mas a partir de Colossenses 1, daquilo que Paulo estava desejando para os colossenses. No versículo 10, que a gente leu agora há pouco, fala assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Esse é o primeiro fruto. Quando nós temos inteligência espiritual e sabedoria, nós vamos andar dignamente diante de Deus. Nós vamos andar dignamente. Note que fala assim, para que possais andar. Ninguém pode andar dignamente diante de Deus sem conhecimento, sem sabedoria e sem inteligência espiritual. Ele fala, vocês precisam andar dignamente e eu quero que vocês tenham isso para que possais. Ou seja, se vocês não têm isso, vocês não podem. Vocês não têm a capacidade, vocês não têm a habilidade, vocês não têm como andar dignamente se não tem sabedoria, se não tem inteligência espiritual. Não tem como, é impossível. Por isso que ele fala, para que possais andar dignamente. Então, eu quero que você tenha essas coisas para que vocês possam andar dignamente. Então, se nós não estamos andando dignamente, está faltando alguma coisa. Sabedoria e inteligência espiritual. Nós podemos dizer que sabedoria é saber. Aqui, ó, eu sei. A inteligência espiritual é você aplicar aquilo no dia a dia. De pouco adianta você saber se você não faz. Eu sei que se eu, por exemplo aqui, se eu fumar, eu vou provavelmente contrair câncer de pulmão. Quem não sabe disso, gente? Todo mundo sabe disso. Acho que não tem ninguém que não sabe, todo mundo sabe disso. No entanto, há pessoas que fumam. Por quê? Porque eles sabem, mas não praticam. É a mesma coisa da palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus, a coisa mais preciosa, a palavra, a verdade, é a sabedoria. Você lê, nem não. Então você sabe, mas você não faz. Se você lê, você sabe um monte de coisa que Deus promete e instrui. Você sabe, mas você não faz. Então não é só ter sabedoria, tem que ter sabedoria e inteligência espiritual, de como aplicar, de como vivenciar aquilo em nossas vidas. Então, andar dignamente de forma mais precisa, mais acurada. Andar dignamente é a gente andar como se a salvação fosse dependente do nosso caminhar, da nossa vida. Isso é bem claro, não é. Ninguém vai para o céu porque andou dignamente. Ninguém vai para o céu porque fez aquilo ou deixou de fazer aquilo. Isso não salva ninguém. Porém, para caminhar dignamente, ou seja, caminhar de forma digna. Digno quer dizer merecedor. Deus é digno do nosso louvor. Por quê? Porque Ele é merecedor do nosso louvor. Porque Deus é Deus. Então, digno quer dizer merecedor. Nós temos que andar de forma merecedora. Como se a nossa salvação dependesse de como nós andamos. Mais uma vez, não depende. Salvação é pela graça, por meio da fé. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras. Então, como eu caminho ou não, isso não vai determinar se eu vou para o céu ou se eu não vou para o céu.
Agora, como eu caminhar, dignamente ou não, vai mostrar se eu tenho sabedoria e se eu tenho inteligência espiritual. Porque sem sabedoria e sem inteligência espiritual, eu não posso andar dignamente. Então, andar dignamente é andar como se fosse necessário. Como se Deus falasse, de acordo com a sua vida, você vai ou não para o céu. O problema é, por mais digno que seja a minha e a sua vida, se fosse depender das nossas obras, a gente não ia para o céu. A Bíblia fala, as nossas justiças, nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Veja bem, ali não está dizendo que os nossos pecados são como trapos de imundícia. A nossa justiça, o que a gente faz de certo, o que a gente faz de bom, a parte boa nossa é como trapos de imundícia. Imagina a parte ruim da gente, imagina os nossos pecados. Então não tem como alguém merecer, ninguém merece ir para o céu. Eu não mereço, ninguém merece. Nós somos salvos pela graça de Deus. E é graça porque alguém pagou por nós, e quem pagou foi Cristo na cruz. O justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. Então ele pagou o meu e o seu preço e o preço de quem quiser aceitar isso. Mas você tem que ter o quê? Conhecimento, você tem que ter sabedoria. Mas não adianta saber tudo isso. Tem que ter um momento na sua vida que você foi para Cristo na nação e falou, Deus, eu sei que eu não mereço a salvação, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que não há nada que eu possa fazer para ser salvo, e eu sei que eu estou condenado. Mas eu sei que o seu filho veio e me amou a tal ponto de dar sua vida. Ele que nunca pecou, nunca fez nada de errado. Ele pagou o meu preço, ele tomou o meu lugar na cruz. E o momento que você tem conhecimento disso, e você entende isso, então você recebe. Recebe, você tem que receber, é nascer de novo. É confessar a Ele, receber, acontece uma vez na vida. Jesus chamou isso de novo nascimento. O que nasce da carne é carne, foi quando você nasceu fisicamente, e o que nasce do Espírito é Espírito, quando você recebe Cristo e você nasce de novo. Assim como você nasce na carne uma vez, você nasce no Espírito uma vez. Não é algo que você faz toda semana, todo mês, não. Aconteceu, comigo aconteceu no dia 21 de julho de 1991. Pronto. Não aconteceu de novo. Por quê? Porque não precisa, é como nascer. Eu nasci no dia 21 de abril, o ano vocês podem adivinhar, 1966. Mas eu nasci uma vez, eu não nasci de novo, fisicamente. Está aqui, ó. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, quando nós nascemos de novo, é pela graça. Mas isso não quer dizer que nós devemos viver igual ao mundo. Que nós não devemos andar indignamente. Porque, afinal de contas, eu já vou para o céu mesmo, então, ó. Eu vou fazer o que eu quero, viver como eu quero, estou indo para o céu. Vai. Mas tem um problema. Aqui na terra, a mão de Deus estará pesando sobre sua vida. Deus falou, eu açoito todo aquele que eu recebo como filho. E no céu, não vai ter galardão para você. Você vai perder todos os galardões do céu. Vai para o céu, vai, mas vai chegar lá com a mão abanando. E a terceira coisa chama-se a nossa consciência. O Espírito Santo, quando na salvação, tomou residência no seu coração, ele vai lá e te incomoda. Eu me preocupo muito com a pessoa que fala, eu sou crente, eu nasci de novo, eu sou salvo. Amém, glória a Deus. Mas peraí, você não anda dignamente. Você anda até pior do que o povo do mundo, muitas vezes. Isso não te incomoda, não? Não. Eu durmo à noite, ó, tranquilo. Nem penso duas vezes. A mão de Deus não está pesando sobre sua vida, não? Não, pastor. Está na bênção. Rapaz, aí está uma coisa errada nessa história. Porque Deus falou, eu açoito todo aquele que recebo como filho. Então, se não tem a mão de Deus na sua vida, e você está tranquilo, sem pesar na sua consciência, sem convicção, eu diria o seguinte, pense bem se você realmente nasceu de novo ou você está se enganando. Eu não estou dizendo isso de ninguém especificamente, de modo geral. Alguém que vive igual ao mundo, não incomoda ele, e Deus não incomoda ele, algo está errado aí. Porque ou a Bíblia está mentindo, e ela não está mentindo, porque ela é a verdade, ou a explicação mais simples é que tal pessoa não é salva. Diz que vive igual ao mundo, porque o mundo vive igual ao mundo,
não está nem aí, o mundo está tranquilo. Jesus falou o quê? Uma profecia. E naquele dia muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E eu direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Quem são essas pessoas que vão para Jesus dizendo Senhor, Senhor, Senhor? E ele fala, show daqui. São pessoas que pensavam, se identificavam, talvez iam para a igreja, carregavam a Bíblia, enfim, tinha toda a aparência. Estavam se enganando. Então as pessoas, Jesus falou, eles vão vir para mim me chamando de Senhor. Ele vai dizer, você não é dos meus. Gente, não é parábola, não é uma ilustração, isso é uma profecia. Naquele dia. Então Jesus não vai ter um dia que isso vai acontecer. Então só porque a gente foi salvo pela graça, não quer dizer que a gente pode viver igual ao mundo e ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. A nossa consciência vai nos acusar, ou, se isso não funcionar, a mão de Deus estará sobre nossa vida. Estaremos sendo açoitados, disciplinados, corrigidos por Deus. Até quando? Até a gente tomar jeito. E se não tomar jeito, você vai viver uma vida triste aqui na terra. Uma vida onde você não vai ter a plenitude de vida, de alegria, de contentamento, satisfação que você poderia ter. Por quê? Porque a mão de Deus está pesando sobre a sua vida. Por quê? Porque você não está andando dignamente. Tal pessoa morre, vai para o céu do mesmo jeito. Deu péssimo testemunho, não fez nada para a causa de Cristo, vai para o céu. Vai chegar no céu. E aí, Deus, meu galardão. Deus vai dizer, galardão? Você está com sorte que está aqui, que galardão que é, rapaz? Você viveu igual ao mundo, não fez nada para mim. Você está salvo porque eu prometi, porque meu filho morreu por você, o sangue dele é eficaz. Você está salvo, pode entrar no céu. Mas galardão, tá ruim, viu? É 1 bilhão de vezes melhor do que o inferno. Mas o céu não vai ser igual para todo mundo. Vai ter os galardões que vão ser condizentes de como a gente viveu, de como a gente andou nessa vida. Se a gente andar dignamente, que é fruto da sabedoria e inteligência espiritual, nós vamos ter galardão no céu e bênçãos aqui na terra. Só para clarificar, bênção não se escreve com S cifrão. Tá? Muita gente acha que bênção é dinheiro. Não, gente. Paz, saúde, tranquilidade, harmonia, amigos, oração respondida. Quanto vale isso? Bota um preço nisso. Não tem preço, gente. Não tem preço. Então, bênção, Deus abençoa aqui na terra, Deus abençoa lá no céu, mas a salvação é de graça. Agora, essas bênçãos na terra e galardão no céu não é de graça, não. Vai depender de como nós andamos aqui na terra. Se for dignamente, bom, se não. Então, essa questão de fruto, o primeiro fruto do conhecimento, da sabedoria, inteligência espiritual, é a capacidade de andar dignamente e uma vida digna perante Deus. Tá? Eu falei que eram 3 coisas, 3 frutos, esse foi o primeiro. O segundo fruto é como se fosse parte do primeiro, mas é ter boas obras. Porque para você andar dignamente, você vai ter boas obras. Tá? O versículo 10 fala justamente isso. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, frutificando em toda a boa obra. Então, essa segunda fruta é como se fosse a continuação da primeira, tá? Que são as boas obras. Mas que boas obras seriam essas? Exatamente. Tudo aquilo que agrada a Deus. Primeiramente, do modo em que vivemos, como andamos, com quem andamos, o que ouvimos, o que falamos, tudo. Tudo isso. Ninguém vai agradar a Deus 100%, o tempo todo, em tudo. Isso é impossível. Por quê? Porque nós somos pecadores. Sempre fomos, sempre seremos. Isso vai mudar quando Jesus descer para nos buscar, nos arrebatar. E esse corpo vai ser transformado em um corpo que é incapaz de pecar. Como os anjos. Os anjos são incapazes de pecar. E o nosso corpo vai ser assim, incapaz de pecar. Até isso acontecer, nós temos um corpo, uma carne.
que é muito bem capaz de pecar. Mas não é motivo para a gente chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca e falar, bom, então sai da frente que lá venho eu. Não, não, não. Boas obras. Boas obras. Nós ajudamos o próximo. Nós somos uma bênção para os outros. Ou nós pensamos só em eu, meu, eu. O que é bom para mim? O que eu vou ganhar? O que eu... Isso não é boas obras. Boas obras é viver pensando nos outros. Começando, claro, com sua família. Sua família é a primeira prioridade. Depois de Deus, é claro. Deus primeiro, depois a sua família. Tá? Depois a sua igreja, as pessoas da igreja. Mas todo mundo. Ah, não vou ajudar você porque eu sou da minha família, nem da minha igreja, então, se vire para lá. Não. Há uma ordem de prioridade, mas não quer dizer que a gente não tem que se preocupar, não fazer nada. Tudo isso são boas obras. Então, falando em boas obras, não confunda boas obras para a salvação com boas obras da salvação. Não existe boas obras para a salvação, porque a salvação não vem das obras, mas uma vez que você é salvo, deve haver boas obras. Se tiver sabedoria, se tiver inteligência espiritual e o conhecimento de Deus, então isso vai gerar boas obras. Vai gerar. A gente plantou esse pé de não sei o que é aqui, e tantos outros pés de tanta coisa que tem aí, né? Um monte de coisa que tem aí. A gente plantou uma semente, a gente só fez aguar, né? Bota um adubozinho de vez em quando, mas o fruto apareceu de forma automática. Ninguém precisou pegar lá e ficar arrancando, gritando, batendo na... Não. Se você tem conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual, o fruto é como as frutas e os legumes e as hortaliças. É uma consequência. Você pega terra, semente, sol e água, não tem outra coisa. Vai dar fruto. Agora tem que ter o quê? Solo, tem que ter a semente, tem que ter o sol, tem que ter água. Se tem tudo isso, tem fruto. É como aqui. Se tem conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual, vai ter fruto. E se não tem fruto, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do equilíbrio. Terceira e última fruta. Andar dignamente é a primeira, boas obras é a segunda, e a terceira o resultado que Paulo quer e que nós queremos, e o que Deus quer. E crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus é você crescer espiritualmente. É você amadurecer espiritualmente. Conhecimento leva a maior conhecimento. Se nós andarmos dignamente, tivermos boas obras, nós vamos crescer espiritualmente. Pense nisso aqui como malhação. Você tem que malhar para ter aquele físico, né? Aquele físico ser igual que o pastor não tem. Pois é, você tem que malhar. Né? Você tem que fazer um esforço. Pois bem, você faz o esforço, o resultado vem. É justamente esse crescimento espiritual. O inverso é verdade. Se você tem conhecimento de Deus, sabedoria inteligência espiritual, sabedoria, se você anda dignamente, se você tem boas obras, aquilo vai gerar mais. Mas se você não tem essas coisas, em vez de ficar mais forte, você vai ficar mais fraco. Se a gente não malhar, nós vamos perder todos os ganhos, né? Vamos perder aquele corpinho, aquele físico. Por quê? Faz uns 10 anos que eu não vou na academia. Mas 10 anos atrás eu ia. Bom, e não foi mais. Adivinha o quê? Você perdeu aquilo. Pode ter de volta? Pode. Fazendo o quê? A mesma coisa que você fez para conseguir. Igualzinho aqui. Então, não só essas coisas vão nos dar maturidade, mas se a gente parar, elas vão trazer imaturidade. Em vez de crescer espiritualmente, nós vamos encolher espiritualmente. E nós, é claro, não queremos isso. Então, quando não andamos dignamente, quando não há boas obras, a gente para de crescer e começa a encolher. Ontem, evangelizando ali no Clima Bom, eu falei com uma mulher e sua mãe. Ela tinha 28 anos, a mãe, obviamente, tinha mais que 28 anos. Comecei a falar com ela e ela falou, não, é que eu sou... ela falou o quê? Eu sou o quê? Era de Umbanda, ela. De Umbanda. Que eu sou não. De Umbanda, ela usou um termo lá, esqueci agora qual é, mas era de Umbanda, pronto. Terreiro, de coisas assim. Aí eu falei, me diga uma coisa.
Nessa sua religião que você segue, como que vai para o céu? Vocês creem no céu? E como é que faz para chegar lá? Qual o critério? Como é que faz para... Como é que é salvação no seu modo de pensar nessa religião que você segue? Ela começou a falar. Eu falei, tá. E é baseado em quê isso? Para minha surpresa, ela começou a citar a Bíblia. Eu falei, peraí, estamos dizendo que a Umbanda tem a Bíblia como a fonte de autoridade? Mistério solucionado. Ela falou, não, é porque eu era crente. Eu nasci na igreja. Eu conhecia a Bíblia. Eu lia versículos, ela começava a falar, citar um versículo, ela terminava. Ela falava coisas, eu até virei para o meu parceiro de evangelização, que no caso era o José Roberto, que estava comigo ontem. Eu falei assim, tirou ou não tirou as palavras da minha boca? Essas coisas aí eu acabei de falar com outro grupo aqui fora na rua, faz 5 minutos. Ela falou, não, eu conheço a Bíblia. Eu fui crente, não vou dizer o nome da igreja que não interessa, de tal igreja. A mãe dela estava ali. A vida inteira ela ficou na igreja, estava na igreja, conhecia, cantava no não sei o que, fazia não sei o que mais. Hoje ela dá Umbanda. É um direito que ela tem. É errado, mas é um direito que ela tem. Qualquer um escolhe o que quer, não, sabe? Ninguém é obrigado a crer em nada que não queira. Eu sugiro crer na palavra de Deus, colocar autoridade na palavra de Deus. Moral da história. O que foi que houve com aquela mulher? Havia um dia que ela era forte no conhecimento e na sabedoria, na inteligência espiritual. Hoje, ela é raquítica espiritualmente, ao ponto de dar as costas para Deus, para a Bíblia, e está participando, supostamente, da Umbanda. Eu digo uma coisa para você, se ela foi salva, seja lá quando é que foi que ela foi salva, se é que ela foi de fato salva, ela ainda é salva. Ah, pastor, mas saiu da igreja, hoje, se ela foi salva, ela é salva, gente. Ninguém aqui vai para o céu porque nunca foi numa coisa de Umbanda. Não é Umbanda que vai salvar ou salvar você. Uma vez salvo, é sempre salvo. Eu falei para ela, se você um dia foi salva, e eu só sei de mim, se um dia você foi salva, você continua salva. Agora, você está sem sabedoria, você está sem inteligência espiritual, você não está andando dignamente perante Deus, você não tem boas obras e você não está crescendo espiritualmente, pelo contrário. Eu não falei isso para ela, mas eu estou falando para vocês aqui. Obviamente, aquela pessoa, ela encolheu. Por quê? Porque não tinham essas coisas. Encolheu. Eu vou ser bem franco, eu não sei se ela era salva ou não. Eu não sei. Mas se ela foi salva, na época que ela frequentava a igreja dela, que ela frequentava lá, realmente eu perguntei, não vou compartilhar aqui, que não vem ao caso, mas se ela foi salva naquela igreja, ela continua salva, gente. Salvação chama-se vida eterna, e não vida até você pisar na bola. Vida até você deixar a igreja. Vida até você fazer alguma coisa que Deus não gosta. Não, vida eterna, uma coisa eterna, não acaba nunca. Então se ela foi salva, ela é salva. Agora, quando chegar no céu, galardão, zero. E nessa vida, a mão de Deus deve estar sobre ela e a sua consciência deve estar acusando. Agora, se está ou não, eu não sei, eu não vivo a vida dela, mas a verdade é essa. Então, se nós somos salvos, essas coisas devem estar presentes. E se não estiverem, então a mão de Deus vai pesar sobre nós e a nossa consciência deve nos acusar. Mas, pelo que me pareceu lá, ela parecia muito convicta nos seus caminhos. Pode ser que ela nunca foi salva. Por isso que ela não teve a sabedoria e a inteligência espiritual de evitar entrar naquele caminho da Umbanda. E eu não critiquei, eu não falei, porque isso é errado, apesar que é errado. Eu creio, a minha opinião, baseada na palavra de Deus, aquilo é errado. Mas todo mundo tem liberdade de fazer isso é o que quer. E depois prestar contas para Deus. E não para o pastor, ou para mais ninguém. Para Deus. Então, eu pergunto, existe sabedoria, inteligência espiritual e o conhecimento de Deus na minha vida, em nossas vidas? Que se existir, nós vamos andar dignamente, nós vamos ter boas obras, nós vamos ter crescimento espiritual. E nem todo mundo cresce no mesmo ritmo. Tem gente que cresce mais rápido, tem gente que cresce mais devagar. Vai depender destas 3 coisas, que são o resultado de conhecer Deus,
sabedoria, inteligência espiritual. Se tem essas coisas, deve haver obras. E se não tem, algo está errado em algum lugar da equação. E cabe a nós descobrirmos e consertarmos. Talvez o consertar é ser salvo. Talvez o consertar é começar a obedecer a palavra de Deus. Talvez ser salvos é você voltar de onde você sai do caminho. Mas cada um tem que fazer análise da sua própria vida e determinar o que vai fazer para consertar aquela situação.